vamos falar um pouco mais sobre o tratamento e abastecimento de águas. Esse tratamento e abastecimento de águas que nós falamos, né, é um processo que pega aquela água que está cinza, turva, amarela, com matéria orgânica, e transforma essa água em águas com capacidade muito interessante para o ser humano consumir, ou seja, dentro da portaria. Porque quando a gente pega uma água, meus amigos, a gente não tem noção de que essa água ela tem vários contaminantes. A gente fala de sais minerais, né? Isso que nós estamos vendo aqui, esse H2O muito bacana aqui dentro desse monte de água, significa o quê? O que nós aprendemos na infância. De lá para cá, nós aprendemos que as águas têm cloretos. Se tem dúvida disso, como é que se obtém sal? Através de água de ambientes salinos. Água salgada, lagoa hipersalina. A gente obtém sal evaporando água. Claro que o processo não é tão simples assim, mas é porque eles estão na água, nós não estamos vendo. Se tem dúvida se a água tem sais, é só beber água do mar. Você mesmo não pode beber água do mar, é claro, mas é só botar na boca que a gente vê a quantidade de sais. E esses sais são sílica, a gente mexe na condutividade, sulfatos, cálcio, magnésio, dureza total, alcalinidades, o pH da água influencia. Cada água tem a sua característica e aí a gente começa a brincar com essa água tratador. Porque, na verdade, cada água de um estado, de um município, de um manancial é uma água diferente da outra. Por exemplo, quando eu falo em dureza total, eu estou falando de uma água principalmente dos mananciais nordestinos. Quando eu estou falando em cloretos altos, eu estou falando geralmente, ou então também uma água de manancial subterrâneo, né? Porque como eu falei, a água lava tudo, e por dissolver e lavar tudo, ela dissolve com o tempo a capacidade das rochas também, e ela absorve essa característica. Você quer saber se a água absorve tudo? Como é que você faz café? Você passa água quente em cima de um pó de café que está torrado, e a água absorve a característica negra do café, assim como do feijão também, ou de uma sopa, dependendo de que vocês põem a sopa, ou verde se for um caldo verde, amarela se for um refrigerante amarelado, enfim, porque ela absorve isso tudo. E aqui também a matéria orgânica, dependendo do rio, da fonte do lago, tem excesso de matéria orgânica, partículas sólidas. E o que o homem tem que fazer? O homem tem que fazer o tratamento disso. Aí é que começa o grande problema, quando o homem precisa fazer esse tratamento, entende? Então não tem muito o que se inventar, porque o homem ele tem que trabalhar nessa portaria 2914/2011 e precisa fazer aqui o ciclo hidrológico. E esse ciclo hidrológico é um negócio muito complexo, não é tão simples assim de fazer. E também o tratamento não é tão simples assim de fazer, ok? Então, a ideia hoje aqui é exatamente mostrar para vocês como funciona essa qualidade da água. Entenderam? Então, o que eu estou tentando fazer aqui? Mostrar para vocês como funciona isso. Porque aqui é onde eu queria chegar. Eu tenho um vídeo muito bacana para mostrar para vocês também, que é onde a gente fala um pouco sobre o ciclo hidrológico. O ciclo hidrológico nada mais é do que a fábrica de água da Terra. Só que ela manda essa água para a gente de qualquer maneira, né? E o que nós precisamos fazer? Tratar essa água. Então, como funciona uma estação de tratamento? Isso aqui é uma planta que funciona uma estação de tratamento, aonde a gente vai trabalhar um pouco com alguns itens, por exemplo, a captação. Então esse rio que é azul, que é amarelo, porque não é toda água que é azulzinha, né, gente? Então esse rio que é azul, que é amarelo, que é roxo, que é verde, ele vai absorver essa água vai passar por bombeamento. Desse bombeamento ela vai cair, é uma vazão muito alta, ela vai cair numa bacia de tranquilização, ok? Essa bacia de tranquilização nada mais é do que ela reduzir a vazão de água. Ela passa por um processo de cloração, que é para combater o micro-organismo, né? E dessa forma, combatendo os micro-organismos, observe aqui que nós temos dosadores de cloro. Esses micro-organismos, o que eles fazem? Eles vão interferir no nosso processo final. E aqui nós temos um gradeamento, que é onde
essa água passa por essa grade e esses sólidos são retidos, ok? Então eu tenho dois tratamentos aqui, um por barreira, que é o tratamento físico, e o outro com cloro. Passando mais à frente, eu coloco um polímero nessa água, um coagulante. Qual é a função? Não é toda água que é azulzinha dessa maneira, como exemplifica nossa animação. Então, dependendo do que tem água, eu preciso remover. Então, o que eu formo? Eu formo coágulos. O que são coágulos? São partículas que saem do estado líquido e viram coágulos, realmente um coágulo, né? Uma bolha de carga. Então, esse coágulo que se forma, na verdade, olha só, a água passa por canais de coagulação, recebe sulfato de alumínio, esse produto serve para desestabilizar partículas de sujeira. A sujeira se agrega uma na outra e começa a dar à água uma outra característica. Nos tanques floculadores motores agitam a velocidade de água controlada, causando a aglutinação das partículas sólidas de suspensão. Ou seja, aqui eu coloco o floculante, eu formo coágulos. Esses coágulos precisam de flocular. Como é que ele flocula? Ele flocula com agitação. Então, aqui na frente nós vamos ver melhor. Observe como se fossem esses pontinhos aqui, ó, que vocês estão vendo, tá? Então aqui, ó, são os coágulos. Então essa sujeira vai para o fundo, e por isso que é decantador, né? A função é decantar, o processo de decantar é a sujeira ir para o fundo, e esses coágulozinhos vão decantando e a água vai passando límpida, não limpa, límpida ali para frente, ok? Passando mais um pouco, ela passa por filtragem, que esse sistema enorme aqui, esses coágulos vêm caindo, essa água passa pelo processo de filtragem. Esse processo de filtragem, observe que legal, né? Esse filtro aqui tem 1, 2, 3 camadas, observe que são formados por camadas de carvão, que é a primeira, areia, pedregulho e cascalho. Então, na verdade, o carvão é para tirar matéria orgânica, gosto, né? A areia filtra para tirar o restante das impurezas que não ficaram nessa parte aqui de coagulação. E do outro lado, nós vamos ter uma água com uma capacidade muito interessante de ser já absorvida, tá? Porque na verdade toda a carga orgânica ela ficou aqui para trás, toda a carga inorgânica ela ficou para trás. Então, no final, o que nós precisamos fazer? O processo de cloração, alcalinização e floculação. E fluoretação. O cloro serve para garantir as condições de matéria orgânica, lembrando que a portaria 2914 de 2011, ela diz para a gente que o residual tem que ser 0,2 a 2 ppm. ppm significa partes por milhão, ou miligrama, ou grama por metro cúbico, ou miligrama por litro. Passou disso, eles adicionam uma grande quantidade de cal. O cal é para quê? Para pegar o pH e jogar para cima, porque senão oxida, corrói as tubulações. E para deixar disponível à população, a legislação pede para fluoretar a água. Ou seja, nós temos uma água tratada, desinfectada, com seu pH equalizado e com flúor. Então essa água, quando ela chega nesse estágio, ela está o que? Finalmente a água é tratada. Uma coisa é a água ser límpida, a outra coisa é a água ser tratada. A água límpida é só você coar essa água, ela é límpida, ok? Daí ela vai para o reservatório superior, que é recalcado até reservatórios, né, distribuídos ao longo da cidade, para que esses reservatórios eles venham abastecer as residências. Segundo o IBGE, né, 80% dos brasileiros têm acesso à água tratada, que a gente saiba, né? Bom, essa era a ideia, gente, de passar para vocês o que é o ciclo hidrológico. Então, voltando aqui, tudo isso está em cima da portaria 2914 de 2011, que fala também da responsabilidade. Você que está me ouvindo aí, pegou um intervalozinho do seu trabalho, você que se dedica à parte de administração, esse capítulo é para você, o capítulo 3 da 2914 de 2011. O responsável pelo sistema ou solução alternativa coletiva de abastecimento de água para consumo humano. Ou seja, se você tem um poço, mesmo com outorga, se você usa caminhão-pipa, mesmo licenciado, você tem que se preocupar com o PSA. O que é o PSA? O seção 4, a linha E, diz para a gente o seguinte, que na qualidade de água distribuída conforme os princípios dos planos de segurança da água recomendados pela Organização Mundial de Saúde ou definidos em diretrizes vigentes no país. O que é o PSA? É um instrumento para identificação de possíveis deficiências no sistema de abastecimento de água. Ora, gente, nós mostramos, elencamos várias águas. E quando nós elencamos essas várias águas, nós entendemos que dentro dessas várias águas nós temos
possibilidade de contaminação, fluxo cruzado, que nós chamamos, água de reuso, podendo entrar em contato com água de esgoto, podendo entrar em contato com água de chuva, podendo entrar em contato com água para consumo humano, podendo entrar em contato com água que vai para uma pia. Então, na verdade, o que você faz isso? Você minimiza a chance de incidentes. De que maneira? Primeiro, minimiza as fontes de contaminação. Se ela é pontual ou difusa, o que é pontual? Local, onde você está vendo, difusa. Várias. Você pode ter uma planta industrial aqui com várias quantidades de água e águas diferentes que podem se contaminar se não forem bem identificadas. Identificação disso e eliminação do processo, cortando a possibilidade de contaminação e prevenir a contaminação da água durante o armazenamento. Existe aqui, nesse item, um grande tópico que menciona que você tem que limpar os reservatórios de períodos em períodos. E detalhe, essa lei, esse quadro de comando e controle, geralmente ele é de órgãos estaduais, então isso pode variar de estado para estado. Por exemplo, no Rio de Janeiro existe uma lei que determina que você limpe e desinfecte seu reservatório de água potável a cada 6 meses, sujeito a penalidade se não fizer isso, por limpeza licenciada pelo órgão ambiental local, e também que você colete uma amostra de água depois da limpeza, você ou quem fez a limpeza, mande para um laboratório diferente da limpeza, ou seja, se você faz a limpeza você não pode ser o laboratório, para avaliar a característica microbiológica dessa água, ok? O que é o Plano de Segurança da Água, né? Ele é onde ele está, na Biblioteca Virtual da Saúde do Ministério da Saúde. Se você quiser, você vai lá e vê o Plano de Segurança da Água 2012, que você vai encontrar isso. Bom, falamos tanto de água, quem são os donos da água, ainda analisando, né, o nosso país? O agronegócio, 72% vai para o agronegócio. Então você vê que em 2013 o agronegócio gastou 200 trilhões de litros de água. Isso representa 200 vezes o sistema Cantareira. Só para o agronegócio. Então a gente que pensa que as indústrias são os grandes poluentes, os grandes consumidores, os grandes ladrões de água, digamos assim, no bom sentido, é claro, mas a indústria não é o caso da indústria. E na verdade essa água que a gente fala tanto, que é água para consumo humano, que é água para uso residencial, que é 6%. Ou seja, quem consome a água ainda é a agricultura, ainda o gado, ainda é para fazer um plantio, porque principalmente a irrigação nossa é muito ruim. A gente vai ter oportunidade aqui de ver o seguinte. Lembrando que eu sou Charles Domingues, consultor da C. Domingues Consultoria, ok? O nosso e-mail é charles@cdominguesconsultoria.com.br e você fala comigo também através do cdominguesconsultoria@uol.com.br. Nós trabalhamos tanto na parte de soluções para o uso de águas, qualidade do ar, sistema de gestão ambiental, licenciamento ambiental, soluções em equipamentos de filtragem, nanofiltragem, equipamentos para desmineralização de água, água para uso hospitalar. Se o seu autoclave no hospital der um problema porque está manchando equipamento cirúrgico, isso tem solução, ok? Então, nós estamos aqui fazendo essa videoaula e também deixando à disposição a C. Domingues Consultoria, na pessoa do Charles, que hoje tem 31 anos aproximadamente de mercado nessa parte de águas, tá bom? Bom, para aqueles que gostam de um chopp, um copo de cerveja de 250 ml significa 75 litros de água. Uma fatia de pão branco, 40 litros de água. Observem que para você fazer uma camisa de algodão branca, 2.700 litros de água. Então, a água está em tudo, queridos. Não pensem vocês que é tão simples assim viver sem água, e quando a gente fala água, a gente fala água de uma maneira geral, ok? Bom, ainda analisando, né, que a água para abastecimento urbano não tem pureza suficiente, digamos assim, para muitas aplicações específicas, como falamos lá atrás, laboratórios, hospitais, hemodiálise, isso aqui é um problema muito sério, produção de medicamentos, cosméticos. Se você lida com hemodiálise e quer saber qual água que você usa, RDC 154, a gente trabalha com hemodiálise, mas aí a gente conversa pessoalmente. Se você quiser, entre em contato com a gente pelos e-mails que foram fornecidos, ok? Bom, níveis de água são visíveis em rio que corta a cidade de Harrisburg, na Califórnia. A região sofre uma das piores secas. Uma coisa, gente, é seca. Outra coisa é desabastecimento, ok? Quando a gente fala em seca, significa estiagem. Não chove, o ciclo hidrológico não se completa, os rios baixam os seus níveis. E quando a gente fala de estiagem, parou de chover momentaneamente. E
o plano de gestão não funcionou, tá? Essa é a diferença, principalmente, que é o caso de seca e estiagem. Então aqui a Itibainha, na Nazaré Paulista, interior de São Paulo, que entrega o sistema Cantareira, abastece mais de 6 milhões de pessoas. Isso aqui foi em 2013 para 14, a gente vê o nível de água onde foi. Ok? Um pouco mais, né? O brasileiro desconhece o valor da água, claro, porque o brasileiro usa água de qualquer maneira. Mais uma vez, a gente vê que tanto o G1, como o site, como outros jornais mostram isso. A gente, principalmente na hora do banho, na hora de lavar um legume, esse bebê não tem nada a ver com isso, mas queira ou não queira, o uso de água ainda é muito mal administrado no Brasil, exatamente por essas imagens, por essas fotos. Quando nós observamos, olha a mata que está aqui em volta, isso é região amazônica. Essa grande quantidade de água ela fica na região amazônica. Então, o Atlas do Brasil, né, na verdade nós estamos aqui no estado de São Paulo agora, a gente observa o seguinte, que essa corzinha laranja aqui significa construindo um manancial. A corzinha amarela, ampliação do sistema existente, e a corzinha V, sistema satisfatório. Então, na verdade, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, são sistemas satisfatórios. O resto, esquece. Mais de 70% desse mapa requer novo manancial. Onde? Se não tem água. Então, esse é um grave problema de São Paulo. Observe aqui que o Sistema Integrado Cantareira, a participação dele é 54% da cidade de São Paulo. E em situação em até 2015, ou seja, estou falando há um mês atrás. São Caetano do Sul, Guarulhos, Barueri, Caieiras, Cajamar, Carapicuíba, Francisco Morato, Franco da Rocha, Osasco e Santana do Parnaíba requer novo manancial. Como se não tem água? Né? Então, na verdade, quando nós pegamos o Sistema Cantareira e o Guarapiranga, teoricamente, 84% da população depende desses dois. Aí vem o Alto Tietê, Rio Claro, Vargem Grande, Colônia e Jardim das Fontes. Tá? Aqui um pouco do Rio de Janeiro, quando a gente pega esse mapão aqui amarelo, requer novo sistema. A gente observa no mapa inteiro do Rio de Janeiro que a gente está falando de Rio de Janeiro, porque daqui para cá já é água de Niterói, aqui para cá, aqui é o Rio Munana Laranjal, aqui para cá nós já estamos falando do Rio Guandu, tá? O Guandu, a gente vai falar isso depois, numa próxima oportunidade, não é um rio tão grande quanto se pensa. Ele depende do Paraíba do Sul, depende de uma transposição em Barra do Piraí, que a gente vai falar isso lá na frente. Então também observamos aqui que a grande quantidade do Rio de Janeiro, ou todo o estado do Rio de Janeiro, o município do Rio de Janeiro, precisa de investimento em novos reservatórios. A pergunta é, a água vem da onde? Observe que o sistema Guandu, né, abastece toda a Baixada Fluminense. Toda a Baixada Fluminense. E o Ribeirão das Lajes abastece Paracambi, Seropédica, Queimados, Japeri, Nova Iguaçu e Itaguaí. 92% de água do município do Rio de Janeiro, 92%, né, ele vem do Guandu. Então, por aí a gente vê que se nós não cuidarmos do Guandu e dos seus afluentes direitos, nós vamos ter problemas. 92% da água do Rio de Janeiro, ela vem do Guandu. Aqui a matéria de 2015, falta de água chega aos condomínios de Nova Iguaçu, que a gente vinha falando muito em São Paulo, né? O maior reservatório de água do Rio de Janeiro atende volume morto, poucas pessoas sabiam disso, né? Mas o Guandu chegou ao volume morto. Moradores enfrentam falta de água em invernos mais quentes do Rio, ainda no ano passado. Essas matérias todas do ano passado. E economize água. Você sabe de onde vem a água que consome? Isso é o grande lance que a gente precisa saber, de onde vem a água que consome. Porque nós, quando começamos essa palestra, a gente pensava que a água que a gente consumia, ela vinha da onde? Ela brotava da rocha, nós éramos o mundo da água. Será que somos? Isso é uma coisa que a gente precisa ver para crer. Nós já vimos nos slides passados e vamos ver agora uma forma de economizar água.